Eu podia continuar no meio. Bom, prazer a todos. Sou Eduardo Emani, sou tradutor especializado em dublagem. Já fiz alguns serviços, já prestei para alguns estúdios, inclusive, infelizmente, o nosso convidado não pôde estar presente, que é o Fausto Pietro. Já prestei serviço para ele, é um cara fantástico. Já fiz uma série chamada Os Funcionários, que é uma série de comédia, envolvendo a temática do esporte. Não sei se vocês viram falar. Esporte. É um canal que vai estar bem especializado em comédia, em produções americanas. É uma coisa fantástica, vale a pena vocês conhecerem. E, bom, a priori, eu acho legal vocês conhecerem, eu já atuo desde 2019 como tradutor em dublagem, mas também faço serviços como modelo, ator, nas produções que já participei, em peças, figurações de algumas filmagens, um monte de coisa que eu já prestei. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir, eu fico à disposição. Eu vou tentar projetar minha voz o máximo possível para vocês escutarem. Espero que esteja dando para todos escutarem. Bom, para começar, uma pergunta bem clássica e clichê. Como foi o início da sua carreira? Então, gente, eu comecei praticamente na dublagem. Assim, procurando serviço, a priori, não só procurando, você primeiro precisa fazer um curso de especialização em tradução para a dublagem. Porque assim, como você está prestando serviço para o mercado de dublagem, você tem que ter não só domínio da língua, você precisa dominar também as habilidades de como funciona o mercado por detrás da dublagem. Por exemplo, se a gente está fazendo uma tradução específica para um dorama, para uma produção coreana, um Dongcha, por exemplo, então você tem que dominar o que está acontecendo na tela. Então, a priori, você tem que dominar as técnicas de sincronismo, as habilidades de como funciona a linguagem da dublagem, a linguagem da interpretação de texto. Então, você tem que colocar as palavras de acordo com a boca do personagem, no caso a bilabial. Então, eu me formei pela SBD, Sociedade Brasileira de Dublagem. Para quem não conhece, ouviu falar de Mabel César, por exemplo? Sim. Levanta a mão, por favor. Quem ouviu falar dessa dubladora? A voz da Minnie, a voz, por exemplo, da Mary Poppins, que chegou a fazer. Tantos personagens. A Jessie, da Toy Story. Eu fui aluno dela. E da Rayane Mediato, que é a esposa dela. E foi assim que dominei as habilidades de atuação para teatro, de tradução para dublagem. Mas, paralelamente a isso, eu já tive experiência. Cheguei a fazer workshop de teatro, já prestei alguns serviços e faço algumas experiências de dublagem, no caso são as stand-ups. Só que assim, para quem é no meio, eu falo uma dica. Usa isso como uma forma de você estar se preparando. Afinal, deixa eu perguntar, quem aqui, repito, quem aqui já pensou em atuar para a dublagem? Levanta a mão, por gentileza. Não é para qualquer um, né? Ela só foi aqui, ó. Quando você perguntou sobre a dublagem, na época da escola, que também faz muito tempo assim, foi 2019, na época da escola tinha um clube juvenil de dublagem. Então a gente foi atrás de tanto dos dubladores, como também para saber um pouco mais, né? E agora vendo você falando, cara, dá muita inspiração. E assim, para poder dominar a dublagem, tem que fazer um curso de teatro. Não há escapatória. Por mais que vocês façam, dominam voz e falam, nossa, a minha voz acho boa, acho legal. Cuidado, gente. É uma armadilha muito grande. E uma coisa que uma colega minha fala, que é a Vizedec, quem conhece, quem fez a Luta Aranha, por exemplo, ela fala muito assim, que não adianta você fazer dublagem se você entrar no mercado só pensando para fazer dublagem. É uma armadilha. Não pense que
que você vai fazer só anime, só uma coisa. Não. Vocês vão fazer um pouco de cada coisa. Por exemplo, reality show, que eu faço muito, principalmente dentro da tradução para dublagem, antes eu comecei fazendo reality show. Eu comecei na SPTV Filmes, que é uma empresa bem famosa nessa área. E, assim, vou contar, não foi fácil. Não é fácil como qualquer outra área. Vocês precisam dominar, como eu falei, muito bem as técnicas de tradução, mas também as habilidades de como vocês devem pensar no texto, pensar nas palavras. Então, a gente tem que ser, eu gosto de falar, nós somos servos das palavras. Até mesmo quem dubla, quem está por detrás das tradução. Alô? 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 Ainda não. Alô? Agora sim, vocês estão me ouvindo bem? Abemos o som! Agora todo mundo escuta. Agora sim, como o Fábio estava dizendo, vocês precisam dominar as técnicas de dublagem. Por mais que vocês façam domínio, voz, acham que sabem, se vocês não dominarem as técnicas e não dominarem, principalmente para quem pensa em traduzir, cuidado, gente. Eu falo por experiência, cuidado. Porque muitas das vezes, não é sempre que a gente traduz, vai caber no texto, vai caber numa palavra. Então vocês têm que saber fazer muito bem feito. É o mercado desse cliente. Como eu falei na SPTV Filmes, sério, é um desafio. Não é fácil. Além de que, eu fiquei trabalhando muito para esse show, é onde eu comecei. Mas tem outros trabalhos, outras pessoas que já prestei serviço já. E qual é a sensação de dublar um personagem? E entre todos os seus personagens e pessoas como reality show que você já dublou, qual foi a sua preferida? Olha, eu vou falar como tradutor, porque para dublagem, no momento, eu já cheguei a prestar serviço de voz original. Mas assim, para mim, para traduzir, realmente meu maior orgulho, meu maior xodó, foi os funcionários com o Klaus, que infelizmente não pode estar aqui, mas olha, eu me diverti muito fazer esse trabalho, ainda me divirto fazendo isso, porque reality show você tem que ter mais atenção ainda, porque é uma atenção redobrada, porque você não tem uma voz falando, não é como aqui acontece, por exemplo, a gente é interrompido, ou quando, por exemplo, há várias pessoas falando alguma coisa paralelamente. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente no linguajar, onde é a palavra que se encaixa. Por exemplo, aí tio, por exemplo, um reality show formado, a gente está falando uma realidade, estou apontando um fato, apontando uma palavra. Agora, quando você vai fazer, por exemplo, para um anime, para uma coisa, são textos diferentes, então você tem que dominar o que está acontecendo na tela. Como dizia a Marta Popiani, nós estamos copiando o que está na tela. Então, eu diria que é muito difícil, não é muito difícil, é um desafio. Então, vocês têm que se preparar para o que pode acontecer. Até mesmo, que aconteceu muitas vezes, você tem que fazer retakes, você tem que fazer, por exemplo, você pegar a palavra e ter que readaptar a palavra no mesmo dia. Porque às vezes a gente pode pensar uma coisa, mas não funciona. Então você tem que pensar 1000 vezes antes de enviar um serviço para a equipe de dublagem começar a fazer o trabalho. Que é um trabalho muito curto. É uma produção que nós temos que fazer. Por exemplo, para traduzir, um reality show demora cerca de 5 dias, de 3 a 5 dias úteis para poder encaminhar um trabalho. Um filme, que já fiz uma tradução, nós demoramos 5 dias de trabalho. E vou ser sincero, você se diverte muito fazendo isso. É um filme de Natal, que tinha feito algum tempo atrás, não vou lembrar o nome, mas foi muito divertido fazer, porque, imagina você fazer esse filme, ver seu trabalho sendo lançado aí na tela, então, e todo mundo assistindo. É uma loucura. Bem, e questão de acessibilidade,
como você acha, né, o quão importante é a acessibilidade dentro da dublagem? Qual é a sua opinião sobre isso, no caso? Então, em relação à questão da acessibilidade, né, a dublagem é de suma e extrema importância, não só pela questão da acessibilidade, mas da defesa da língua, da defesa do idioma brasileiro. E o nosso idioma, a nossa linguagem brasileira é tão rica e tão poderosa que vocês nem imaginam o quanto que para nós é vital isso. Principalmente para o surdo, para as pessoas que têm uma classe média baixa, que têm pouco acesso à informação. Nós estamos dando acesso a isso. Nós estamos permitindo que permitíssemos que nós entrássemos na casa de vocês. Por exemplo, os projetos de dorama que vocês assistem. Vocês imaginam o quanto que é difícil dominar o coreano, né? Não é fácil. Ao mesmo tempo o japonês, o chinês, o americano, no caso o inglês, o espanhol, o mexicano. Então, são coisas que a gente tem que saber adaptar e saber pensar para este público que está nos assistindo dentro de casa. Mas também eu falo pela questão da inclusão social, a importância da inclusão social que a dublagem faz, principalmente para poder incluir todo tipo de pessoa, mas também está incluindo pessoas de todas as classes, até mesmo heterossexual, homossexual está entrando muitas pessoas negras, japonesas, coreanas estão entrando para poder estar dublando. E dublar esse tipo de produção, e principalmente quem é especialista dessa área, quem é dessa área, por exemplo, de exatas, da área médica, é muito importante. Todo o conhecimento ou vivência que vocês têm é de extrema e suma vital importância para poder fazer a dublagem ganhar uma coisa chamada realidade, realismo. Por exemplo, até mesmo a produção. Vamos supor que vocês fossem até mesmo, vou dar um exemplo que acontece muito comigo, quando vou para a figuração. Muitas das vezes, quando vou fazer figuração de uma produção audiovisual, eu já tive a oportunidade de poder estar atuando, por exemplo, uma série chamada Além do Guarda-Roupa. Ouviu falar dessa série? Além do Guarda-Roupa? Levanta a mão, por favor, quem já viu essa série? Crônicas de Nárnia. Isso! Essa produção, eu tive o prazer de participar de uma figuração e foi muito divertido. E eles me chamaram para poder fazer uma pequena participação, uma pequena figuração em algumas cenas. Então, eles escolhem o perfil necessário para aquela cena. Então, eu tenho que respeitar o perfil. É claro, a gente se candidata, se propõe para poder fazer e vai lá e faz a cena. No caso, não faço fala, faço apenas um gesto, uma atuação. Então você tem que ter um domínio do que está acontecendo. Aí o diretor nos passa a cena. Isso que eu falo, depende do perfil. Agora imagine se fosse um médico ou um veterinário. Ele tem que ter domínio para poder atuar naquela cena. Ou, se for um ator médico, o ator médico ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a palavra, ele sabe a ação que deve fazer, uma realidade. Então, gente, todo o domínio que vocês tiverem, toda a experiência que vocês tiverem, é muito válida para a dublagem. Isso vai ajudar muito, porque enriquece mais o trabalho. E aí que entra a acessibilidade, mas também, não só a acessibilidade, entra mais que isso. Entra também a possibilidade de vocês estarem atuando já com um domínio, algo que vocês têm em mente, algo que vocês têm na vida. Tudo que vocês tiverem, é bem-vindo. E isso é fundamental. Engraçado que você falou de acessibilidade. A minha avó, ela começou a assistir dorama a partir do ano passado pra cá. E a minha avó tem um sério problema em assistir qualquer coisa com legenda, porque ela fala que ela não consegue ler e assistir, ela perde muita coisa. Então, a dublagem é tão importante que a minha avó ela não assiste nada sem ser dublado. E eu acho realmente incrível. E complementando a questão, você falou a questão da legenda. A legenda é um baita desafio. E eu falo como tradutor. Para legendar, você tem algumas regrinhas, tem alguns termos, algumas palavras
e limites. Vocês separaram, por exemplo, imagina quantos caracteres que cabem num texto de legenda? 32 caracteres. E muitas das vezes não vai caber dentro daquela cena, vai caber dentro daquele tempo. Então imagina vocês estarem vendo um projeto legendado. A legenda tem que ter um resumo e ao mesmo tempo você tem que pensar na palavra que melhor se encaixa naquela situação e que faça sentido. Muitas das vezes, um texto japonês, por exemplo, que é o que eu mais pego, vendo legendado, por exemplo, muitas das vezes pode não casar no texto. E até mesmo um dorama, um coreano, se o tradutor não dominar exatamente a língua e adaptar para poder casar naquele texto, esquece, meu amigo. Imagina vocês verem, eu faço a pergunta, alguém aqui já chegou a ver produções legendadas? Doramas, animes, séries, qualquer coisa? Então, vocês já tiveram a oportunidade de ver tanto na tela, como também em cima, no texto. Então é complicado isso, pede atenção. Então, para quem pensa em dublar, para ver dublado, é uma maravilha. Só que assim, quando vocês veem uma obra legendada, vocês prestem atenção não só no que está acontecendo no texto, mas sim na cena. Porque às vezes, uma palavra pode não caber exatamente no texto. Eu já peguei legendas muito mal traduzidas. Eu peguei legendas muito mal feitas. Principalmente de fansub. Isso que é o grande problema. A fansub vai fazer ipsiliteris e pior, pode acontecer que a gente não consiga entender exatamente aquela palavra. E aí que está a grande problemática. Realmente, às vezes até troca o nome do personagem. Eu não lembro qual dorama que eu estava assistindo, mas eu comecei a assistir por um portal, e aí o nome do personagem estavam na Netflix também, que estavam passando, e o nome do personagem na Netflix era outro. Eu tive que buscar para saber qual que era o verdadeiro nome do personagem. Mas, fazendo outra pergunta para você, antigamente só tínhamos acesso aos doramas através de fansubs, que traduzem em legendas e produções em português. Hoje, né, ainda assim, trazendo o conteúdo da dublagem, você sente alguma diferença quando as pessoas, a parte legendada para agora que está dublado, você sente alguma, além disso que você falou, né, sente alguma outra diferença? Boa pergunta. Em relação a isso, né, eu vejo como um avanço, né, principalmente agora que a Netflix, a Amazon, todas as empresas de streaming estão pegando os produtos para poder tanto dublar como também para legendar. Só que o desafio disso de vocês fazerem esse tipo de coisa, principalmente quem faz esse tipo de coisa, é justamente pegar a palavra que melhor se encaixa naquele texto. E aí que mora a grande dificuldade, como eu acabei de falar. A legenda, ela é uma forma de auxílio para poder você entender o que acontece no idioma. Eu, particularmente, não domino esse idioma. Eu não domino coreano, apesar de que em japonês, mas estou estudando, vou começar a estudar em breve. Porque, querendo ou não, para nós isso é fundamental, o estudo, o domínio do idioma. Mas nesse caso especificamente falando, que vocês apontaram, é uma coisa muito interessante, é um avanço, principalmente na dublagem. Mas veja só, eu até conversei com a Anne em uma live que nós fizemos, inclusive a Anne aqui, que eu peço que vocês dêem um salve de palmas para ela, um oi para ela. A Anne, nós conversamos um pouco sobre esse assunto, porque a dificuldade de a gente fazer a dublagem, muitas das vezes tem dificuldade principalmente no escolher as vozes que se encaixam para aquele personagem, para aquele perfil. Não é a voz que importa, é o personagem em si que se encaixa. E muitas das vezes, a interpretação ainda não está muito perfeita, não está muito boa. Por quê? Infelizmente, a gente tem que entender o que nós escutamos na tela. Porque muitas das vezes, quem foi em estúdio, quem pensa em dublar, principalmente em aulas de dublagem, que vocês vão ter futuramente, quem quiser pensar nisso, eu falo,
é complicado, porque muitas das vezes a tela não vai estar perfeita. Não vai estar aquilo que nós vemos como um produto final. Ou a tela vai estar em cinza, ou a tela vai ter somente o áudio. Então a gente tem que escutar pelo áudio. É muito difícil. É muito mais difícil. Então você tem que escutar com atenção o que está acontecendo. E muitas das vezes a interpretação pode não sair muito boa. Ou o texto pode não caber muito bem com as palavras. Então por isso que eu falo que na tradução, o baita desafio, posso falar, o baita desafio de você traduzir é você pensar naquilo que se encaixa. E principalmente o que faz sentido. Então o desafio para vocês, quem assiste, é a gente ouvir com atenção e falar, pô, que legal, que coisa bacana. A gente, sabe, se emocionar, se impactar. Eu falo por experiência. Que quando uma dublagem sai perfeita, a gente não sente isso. Ao contrário, a gente se envolve na trama. A gente como posso falar? A gente se impacta. Eu vou falar um exemplo. Quem já assistiu aqui? Eu vou falar aqui. Quem já assistiu uma produção chamada The First Slumdog? Quem já viu essa série? Quem já viu isso? Eu falo, assistam. The First Slumdog, assistam no cinema. É uma produção linda, maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de assistir na pré-estreia. E ontem, eu fiz uma live com um dos dubladores, que é o Lucas Funchal. É verdade. Eu entrevistei o Lucas Funchal, ele contou a experiência. Foi a coisa impactante. Ver todo mundo ficando quietinho, vendo aquela cena, e no momento exato, pimba! Acontece a vitória. E vocês se impactarem, a tradução perfeita, bem escalada as vozes. É esse tipo de coisa, gente. E a gente tem que ter, esta que a gente fala, a verdadeira dublagem. Quando a gente não sente e não sabe que aquela produção já foi dublada. Ao contrário, a gente vê aquela coisa, aquela emoção linda. E vê, por exemplo, vamos até fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Vou fazer aqui. Nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo. Assim, eu tô num lugar incrível. Meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Peraí. Então, calma, gente, calma. Vamos com calma. Entendeu? Essas sensações que eu estou passando aqui para vocês, atuando aqui, é um exemplo, uma pequena amostra de como que funciona uma atuação. Porque é aquilo, a gente tem que passar aquela verdade, é aquela empolgação, aquele sentimento. É isso que a gente tem que sentir. Realmente é totalmente incrível e insano quão complexo também é na dublagem. E você falou uma coisa sobre casar, né, as palavras. Eu não lembro qual foi o dublador que eu vi falando sobre isso. Sobre a questão de que às vezes faz alteração de piada, por exemplo, para poder fazer sentido para quem está assistindo. E aí, lembrando disso, eu lembrei de Procurando Dory. Procurando Dory, quando é lá fora, fala de outras apresentadoras, e aqui fala sobre, se não me engano, sobre a Xuxa, e fala sobre outras apresentadoras que fazem sentido pra gente. Eu acho essa inclusão muito incrível da dublagem. É uma coisa que nós falamos chamada de domesticação. Ou seja, é você escolher uma palavra, escolher uma situação, por exemplo, que acontece na nossa cultura brasileira. Eu falo, a nossa cultura é tão rica, tão poderosa, que vocês nem imaginam o que a gente pode colocar na dublagem. Se vocês já chegaram a ver, por exemplo, Chaves, se vocês viram essas referências, vocês vão ver muito referências de novela brasileira da época, de coisas que acontecem de forma temporal. É aquilo que a gente fala, são soluções que funcionam para poder casar naquela situação. Hoje em dia, devido ao avanço tecnológico, a gente pode usar isso como recurso, mas nem sempre funciona. Eu vou dar um exemplo. Quando você utiliza um termo, que o americano fala, you are dead. Quando alguém fica bravo, a gente fala, você já era. Essa expressão, você já era, ou quando você vai fazer uma ameaça, a gente usa, agora você vai aprender, isso em comédia, agora você vai aprender, com quantos paus você faz uma canoa?
que é uma expressão brasileira. Não faria sentido se traduzisse ao pé da letra, nesse caso. Se fosse no inglês. Exatamente. Eu vou dar um exemplo do espanhol. Ouviu falar do termo embaraçado? Embaraçado, em espanhol, significa grávida. Estou grávida. Não existe uma tradução ipsiliteris para essa palavra. Ipsiliteris, para quem não conhece, é só para esclarecer, é quando você faz uma tradução literal. Por exemplo, eu vou usar aqui um título aqui, vou dar um exemplo, uma tradução ao vivo, para vocês verem. É que a gente fala muito isso. Por exemplo, deixa eu só ver aqui, está saindo agora uma produção na Crunchyroll, chama Saving. Um minutinho, por favor. Para poder dar um exemplo para vocês. Aqui. Saving 80,000 gold in another world for my retirement. Essa é uma série Isekai, né, que está agora na Crunchyroll, já está sendo dublada e foi dublada, já está lançada aí. E tradução em ipsiliteris seria poupando 80 mil moedas de ouro em outro mundo para a minha aposentadoria. Isso seria em ipsiliteris. Eu estou traduzindo aqui ao vivo para vocês o termo em inglês, que seria o título em inglês. Apesar de que foi dado esse nome, mantido o nome. É claro que a gente pode adaptar o título, a gente pode escolher um título que melhor se encaixa. Só que assim, tem que pensar de uma forma que seja comercial. Na tradução para dublagem, a gente geralmente dá 3 traduções, a gente dá 3 opções. Por que 3 opções? Porque o estúdio aqui pode escolher ou o cliente final ele pode decidir. Lembrando, gente, o cliente final que a gente fala é o cliente da empresa. A empresa que, no caso, tem o direito e a licenciatura para poder estar lançando aquele projeto. A licença, a gente fala. Isso é uma coisa meio complicada, né? Não cabe muito o dizer. Mas, da minha parte, o que eu posso falar é que a gente pode sim adaptar da melhor forma que a gente é melhor. Só que tem que achar de acordo com o que o cliente pede, de acordo com o que o estúdio pede. Uma outra pergunta é, se você pudesse dublar, tivesse esse poder de escolha de algum personagem, tanto de anime, tanto de dorama, ou algum outro filme de produção americana, qual que você escolheria? Olha, eu vou falar mais por tradução. Agora, para dublagem, né, no meu caso, fazendo voz original, eu já fiz oportunidade de fazer para games. Eu não sei se vocês ouviram falar de um estúdio chamado Basile Studios. O Basile Studios, ele fez uma produção chamada Jack, a Lenda de Jack Go. A Lenda de Jack Go. Eu tive a oportunidade de fazer voz original, um personagem. Eu não vou lembrar a fala, porque eu só fiz apenas uma falinha só. Mas assim, uma participação, porque eu já atuo, já fiz peça de teatro, por exemplo, já cheguei... não sei se vocês conhecem Sonic, por exemplo. Eu já fiz o Sonic, só que fazendo não a voz, o corpo dele. Exatamente. Eu vou fazer a máscara, e tem que fazer os movimentos e tudo. Isso pela companhia Condoreira, eu já tive essa oportunidade. Eu comecei atuando, né, em 2018 para 2019 com uma peça chamada... A minha primeira peça. E essa primeira peça eu fiz um papel de diretor. E nos últimos 3 dias eu cheguei a fazer um aluno. Eu tinha que fazer tanto o diretor como também ser aluno. E a gente teve que adaptar isso em 3... Isso é engraçado. Então 3 dias antes da peça. 2 a 3 dias antes da peça. E por quê? Eu tive que tomar uma... caí numa situação meio chata. Que infelizmente um colega meu teve que viajar fora do combinado. Uma situação meio triste, meio complicada, que eu não nem comentar profundamente. Eu tive que assumir o papel desse cara. Foi muito difícil, foi muito forte. Então eu tive que tanto fazer a sonoplastia, fazer o papel do diretor de escola e também fazer a atuação. E essa foi a minha primeira vez na história da minha vida que eu comecei a atuar efetivamente para teatro.
Aí depois eu peguei mais 2 peças, né? Eu fiz o Mágico de Oz do Castelo de Bram. E também nós vamos ter uma apresentação agora, dia 2 de dezembro, nós vamos ter uma peça de teatro. Eu não vou revelar ainda, mas vocês acompanharão minhas redes sociais lá, em breve vou divulgar. Mas ainda é surpresa, mas essas peças eu fiz na mesma companhia chamada Mocinhos de Pinheiros. É um grupo de teatro de São Paulo, que tem 20 anos de carreira. E eu já estou com eles já há algum tempinho, já desde 2018, 2019. E nós ficamos estudando muito, nós trabalhamos muito. E eu vou contar para vocês uma coisa. Quando vocês vão fazer o papel, eu falo, não se importem. Não se importem com o papel. Ah, não tem. Ah, esse papel eu vou fazer coisa minúscula. Ah, eu vou fazer figuração. Não tenham essa mentalidade. Não pensem nisso. Por quê? Todo papel é um presente que você recebe. É um presente, ao mesmo tempo é um desafio que vocês vão ter. Eu falo com o ator, uma dica que eu falo, se despendam disso. E ao mesmo tempo, aproveitem a oportunidade que vocês têm na mão. Aproveitem a chance que vocês têm de vocês estarem aqui no palco. Não pensem, eu vou ser o herói, eu vou brilhar aqui no palco. Não, sabe aquela sensação do frio da barriga? Aquelas borboletas que vocês passam, vocês estão nervosos fazendo uma apresentação, fazendo qualquer coisa na vida de vocês. Quem já teve a oportunidade de assistir peça de teatro aqui? Alguém mais? Olha, gente, vão ao teatro. Eu gosto desse apelo. Vão assistir peças de teatro. Isso é muito importante. Essas peças de teatro vão dar uma base para vocês que pensam em se tornar ator, mas também é uma forma de entretenimento. É a forma mais bonita, é uma das formas mais lindas que vocês nem imaginam. O quanto que nós colocamos nosso corpo, a nossa alma para poder fazer esses personagens acontecerem. Então, gente, eu falo com experiência. Agora, adentrando na questão, eu vou falar mais pro lado da tradução, né? Porque para dublagem, eu não tenho muito o que poder dizer. Mas, quando entrar no mercado da dublagem, eu sinceramente eu prefiro pegar personagens. Não tem muito apreço, mas por mim, se eu estivesse dublando, eu pegaria, por exemplo, eu acho que talvez para mim, eu pegaria algum personagem de uma série mais famosa, por exemplo, Bleach, ou eu estaria fazendo, por exemplo, mais protagonistas, né? Um protagonista ou um personagem chave. Mas eu não tenho muito me apegar a isso, ao contrário, eu não me importo. Porque o papel que for escalado, o papel que for me indicado ou for me direcionado, ou ter que passar no teste, e muitas das vezes o que acontece? O dublador passa por testes. A gente passa por teste, pode ser reprovado, pode ser aprovado. Depende muito do seu esforço, depende muito da sua desenvoltura no palco. No caso, para a dublagem, a sua desenvoltura para aquele papel, para aquela cena. Eles vão te passar um teste, alguns segundos, e você tem que pensar. De acordo com a tradução, de acordo com o teste, você pode ser escalado. Por exemplo, um simples: olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um simples: bom dia, sejam bem-vindos a Hogwarts. Esse é um exemplo. São nuances. Agora, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo aqui de uma outra cena, de uma outra coisa. Deixa eu pensar. Bem-vindo, estranho. Você quer saber o seu segredo? Quem me viu? Provavelmente vai te atender com toda a dor que você merece. Você não é digno de viver, nem de Valhalla. É um exemplo. São várias nuances. Cada papel que a gente é escalado, ou que você é chamado, você tem que pensar naquele papel, naquele perfil. Agora, para a tradução, é como eu falei, eu não tenho apego e nem apreço, nem que altere meu texto, nem que faça alguma coisa, porque é necessário. Porque às vezes a gente não tem o tempo hábil necessário para poder adaptar o texto. Ou você mudar ou pensar numa palavra que melhor encaixa. Então, como eu falei, o desafio é você fazer um bom trabalho em tempo hábil e rápido. Porque o mercado de dublagem, você tem que ter rapidez, agilidade. Eu estou dando esses exemplos porque são desafios. Mas olha, não desanime.
Não se desanime. Eu vejo a gente, puxa, fala, nossa, é difícil. Não, é um desafio. Para quem pensa em dublar, para quem pensa em traduzir, eu falo mesmo, não se acanhe, tenham coragem. O mercado não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, é um desafio que nós estamos encarando. Eu encaro todo santo dia fazendo serviço de tradução, não só para dublagem, para outras empresas. Eu já faço muita coisa de tradução, de transcrição. Vocês nem imaginam o quão desafiador é, o quão complicado é. Mas isso não impede não. Se me aparecer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu vou lá, eu me arrisco, eu me entrego para poder fazer aquele trabalho. Então, gente, é a mesma coisa no teatro, a mesma coisa valendo a dublagem. Vocês devem se entregar. Se jogam, se arrisquem. Eu vou até fazer depois, se der um tempo, um joguinho de teatro com vocês vão perceber isso. Quem quiser, é claro. Ninguém é obrigado a nada. Percebi que tem pessoinhas na plateia que vão querer. Mas eu tenho uma pergunta. Entre todas, né? Porque até agora eu fiz perguntas, mas enfim. A pergunta que eu tenho é, quando você assiste alguma produção dublada, você fica focado na técnica da dublagem daquela pessoa, fazendo uma análise crítica, ou quando vocês saem do estúdio, vocês se desligam e só assistem? Boa pergunta. Em relação a isso, né? No meu caso, para a tradução, eu falo para ela pelo meu lado, né? Geralmente, na tradução, a gente faz em home office. Por que em home office? Por uma questão de sigilo, segurança. Porque nem sempre a gente pode estar em estúdio. Por quê? Dados. A gente tem que preservar os dados. Nós temos que preservar as informações. É tudo ultra confidencial hoje. Hoje em dia, para você entrar em estúdio, ou por conta da questão do Covid, né, está tendo muitos protocolos, muitas questões, mas isso não impede. O que você deve fazer, para quem está começando, é você mandar amostras de voz para quem pensa em começar. É claro, tem que se formar, tem que, na verdade, desenvolver ator, mas você tem que ter o DRT. O que é isso? DRT é um registro profissional, porque a gente fala muito de DRT, mas a gente fala registro profissional de ator em dublagem. Por que você tem que ter um registro profissional em ator? Por quê? Primeiro, eles querem profissionais capacitados. Mas não adianta você ter um DRT se você não ser bom. No teatro é a mesma coisa. Hoje em dia, muitos atores não têm DRT. Eu sou o caso. Eu sou batalha para tirar o DRT. Então, o que você deve fazer para poder tirar o DRT? Você pode fazer escolas de teatro, tem muitas maravilhosas. Tem o Senac, que é ótimo. Eu recomendo o Senac, o ETA, também a Macunaíma. Tem também, você pode fazer oficinas de teatro, por exemplo, a companhia antropofágica. Eu tive a oportunidade de estudar com eles. Olha, é uma loucura. Eu falo, quando você sai maluquinho, Silva, mas você fica louco. E o teatro é isso. É você botar aquela energia para aquele personagem, é você se jogar para aquele papel. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma peça que eu fiz. Ele fala mais ou menos assim. Calma. Peço a todos que se lembrem que nos momentos mais difíceis e inimagináveis, a esperança é algo impagável. Não há como poder tirar do ser humano. Lembre-se que sempre no fim do túnel há uma luz para todos. Viva a vida, viva a liberdade! Essa é uma frase do Mágico de Oz em Castelo de Branco. Eu fiz esse papel, fiz mágico. Eu fiz outros papéis também. E essa é uma frase que eu falei no final do texto. Então, é assim, quando você se joga, você vê o que eu fiz agora. Eu me joguei para poder fazer isso. Na dublagem, eu vejo mais pro lado técnico. É claro, para tradução e para dublagem, eu não me pego muito. Porque como eu falei, depende da empresa. Porque a empresa geralmente não libera. Você está indo, a não ser que você seja chamado, se for necessário. Porque tem clientes que podem pedir. Por exemplo, fala assim, Eduardo,
será que você tem tempinho de você poder estar lá no estúdio? Eu quero que você vá lá e traduza para mim esse trabalho. É que esse trabalho não quero que você faça isso em casa, eu quero que você venha lá no estúdio para poder fazer. É raro, mas isso pode acontecer. Ou pode acontecer de você ser chamado, você pedir para você receber em casa. A gente tem um equipamento, tem um sistema para poder receber, pega o trabalho e traduz. O tempo hábil que eles vão te pedir. Agora, para dublagem, hoje em dia você tem a modalidade home office, você pode dublar em casa, desde que você tenha todo o equipamento, toda a montagem, todo o estúdio em casa montado, bem feito e aprovado pelo estúdio. Ou você pode estar indo no estúdio para poder estar gravando. Só que assim, você tem que chegar no horário, você tem que se dispor para poder fazer tudo o que precisa fazer. A gente fala muito, a gente recebe com anel. No caso de dublagem, você recebe com anel. Anel ou loop. São 20 segundos de tempo que a gente tem de tela. É aí que a gente usa como medição por hora. Então, é um baita desafio. Agora, quando as pessoas saem do estúdio, eu não posso falar para os dubladores. Né? No meu caso, eu falo pela tradução. Olha, eu vejo mais pelo lado técnico, eu vejo se meu texto está funcionando legal, se eles conseguiram resolver os problemas que teve, pode acontecer problemas. A gente pode pensar, alguém pode pensar uma palavra melhor que eu. Isso acontece, é normal. Por isso que eu falo, eu não tenho apreço a isso. Eu não me apego a isso. Agora, tem que estar bem feito. Eu faço o melhor que eu posso naquele trabalho. Porque é aquilo. Nem sempre a gente vai conseguir tudo. A gente tem que fazer o que é o que a gente fala, a arte do possível. A arte a tradução, uma coisa que eu não puxar um pouco, é uma arte. É uma arte que nós estamos fazendo. E parece que não. É um desafio. Falei, não é fácil. Mas isso não vai te impedir. Você tem que usar muitas vezes a cuca, a imaginação, pensar na solução rápida para rachar problemas e solucionar os problemas. É que também existe a revisão para a dublagem, que é uma outra etapa que a gente pode passar. Até mesmo eu posso acabar revisando outros trabalhos. E não só isso. Imagina, por exemplo, se acontece de eu acabar com Tirama DT, se não, quando Tirama DT, e fazer isso. Já pensou como seria desafiador fazer essas coisas? Pois bem, você tem que pensar rápido e achar opção. E às vezes a gente pode ver, puxa, aquele texto não ficou legal. Bem, gostei daquele texto, mas será que a gente pode pensar melhor? Tem que falar com o diretor antes. O diretor ele pode dar um aval e dizer, ok, vamos fazer bem isso. Porque tem textos e textos. Alguns textos permitem. Eu vou contar um caso do One Punch Man. Sabe como que foi feita a dublagem do One Punch Man? Deixa eu perguntar, quem assistiu One Punch Man? One Punch Man. Vocês viram como que foi feita a adaptação? Então, o Will Chessman, que é o dublador do protagonista, do Saitama, ele contou o seguinte, uma curiosidade. Para poder pensar naquele texto foi de forma artesanal. O tradutor fez a tradução, mas eles mudaram muito o texto. E aí o que acontece? Para poder casar nas piadas, eles tiveram que achar soluções que melhor se encaixam. Por isso que eu falo que nós fazemos a versão brasileira. Não existe, não podemos dizer tradução brasileira ou adaptação brasileira. A gente fala a melhor versão brasileira. E é isso que mora a grande sacada de nós sermos uma das melhores dublagens do mundo. Do mundo. Vocês viram, por exemplo, o Super Mario? O Rafael Rossato, que é o dublador do Mario, ele fez um trabalho espetacular, gente. Ele fez um trabalho espetacular. Fazendo aquele Mamma Mia! Minha nossa, que linda, maravilhosa! Fazendo aquela coisa italiana que só italiano consegue fazer, pô. Então tem que ser aquele personagem, tem que ser aquele jeito. Então tem que fazer da forma que se encaixa. Então, é aquela sacada. Por isso que nós falamos que nós fazemos a melhor versão brasileira. E aí que mora. Por que eu falo isso? E por que eu falo que eu não tenho tanto apreço? Mas é claro, se até que fosse traduzir, é claro que eu gostaria muito de traduzir animes, filmes, mais filmes. Isso, por isso que eu falei. Mas principalmente no anime que eu gostaria muito que fosse dublado,
Na verdade, nem um anime, mas sim um projeto que representa a minha história, o meu povo, que é o povo japonês, que é o Túmulo dos Vagalumes. Esse projeto eu queria muito que fosse dublado. Já existe a dublagem, mas eu falo, é uma heresia. Eu considero uma heresia fazer isso. Porque eu acho que, eu acho que esse projeto merece ser dublado. Com estúdio, com ator de dublagem, ator dublando mesmo de verdade. Porque honestamente, esse projeto é o que eu mais quero que seja dublado oficialmente. É um dos que mais quero. E eu ter a chance de dublar, não dublar, mas sim traduzir. E quem sabe não duble mais pra frente. Isso pode acontecer, por que não? Mas depende do estúdio, depende da produção, depende de quem realmente está interessado em querer fazer esses projetos serem dublados. Não depende de mim. É o que eu falo, não depende de mim. Para finalizar, uma pergunta polêmica. O que você acha sobre celebridades dublando... Enfim, fazendo dublagem. Exato, eu que tinha esquecido a palavra. Muito obrigada. Uma pergunta polêmica para finalizar a nossa entrevista. Pois bem, Star Talent dublando, né? É uma coisa complicada, depende muito do trabalho. Porque o que acontece? Tem atores que podem dublar e tem atores que não dublam. É aquela história. Todo ator pode atuar, mas nem todo ator pode dublar. O que isso significa? É aquilo, nem todos adquirem essa habilidade. E muitas das vezes os atores não têm experiência, não têm um conhecimento de dublagem, ou uma técnica de dublagem. Então, gente, falando com experiência, é uma coisa complicada. Nós já vimos o caso, por exemplo, do Luciano Huck, dublando aquele filme Enrolados. Foi um desastre. Um desastre. Para mim foi um desastre. Agora, veja, por exemplo, o Leonardo Hassum, por exemplo, é espetacular. O Sunda. Tem tantos atores globais maravilhosos que aprenderam a dublar tão rápido. E são bons. Antes não se desenvolvem, mas eles tiveram que aprender a se desenvolver fácil. Aí que mora a grande sacada. Mas também, o grande problema não é só isso. É IA. Esse que eu tenho mais medo. É quando a tecnologia pega a nossa voz e usa de forma inapropriada. Aí que eu fico possesso com isso. Star Talent pra mim não é tanto, porque hoje em dia há atores bons que estão sim esmerando e também, repito, também estão dublando. Por exemplo, tem um cara que atua na novela da Record, está dublando agora. E muita gente está tanto atuando em telenovela e dubla. Luiz Carlos de Moraes é um exemplo. E dubla, mas chegou a atuar em novela. Então, isso é o que eu falei. Nem todo ator pode dublar. Mas todo ator tem que dominar a arte da atuação. Por isso que eu falo que é importante saber atuar. Muito obrigada pela entrevista maravilhosa. Me deu ainda mais vontade de entrar para esse mundo da dublagem. Apoiem a dublagem brasileira, galera. Apoiem a arte brasileira. Temos tantos artistas incríveis. A gente sempre busca o de fora. Não devemos buscar também o de fora, mas, cara, por exemplo, deem amor ao trabalho dele, acompanhe. Ele falou pra gente que vai ter uma peça dia 2 de dezembro. E eu também fiquei curiosa, né? Porque ele não soltou o nome da peça, agora eu tô curiosa, vou ter que acompanhar também, né? Mas, enfim, muito obrigada por todo esse momento. Logo mais teremos uma outra entrevista com a nossa queridíssima Anne, que tá ali sentadinha, toda bonita. E, enfim, muito obrigada. Quer dizer alguma coisa para eles, para finalizar? Sim, eu quero agradecer a organização, agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade. Uma pena que o Klaus não pôde estar aqui presente, mas quero muito que ele pudesse compartilhar experiências que ele tem, porque no lado da dublagem ele pode falar muito mais do que eu. Mas
eu peço muito, vamos defender a dublagem, vamos assistir produções dubladas, ver peças de teatro. Eu faço esse apelo, gente. Eu faço esse apelo. Defendamos a dublagem, defendamos a cultura e a arte brasileira. Eu me mato, eu mato um leão todo santo dia para poder fazer isso tudo acontecer, para poder estar aqui nesse palco. Não é fácil. É um baita desafio a gente poder estar dublando, é um baita desafio a gente estar fazendo nossa arte. E eu falo para vocês, quem pensa nisso, não desistam, venham, enfrentem esse desafio, de braços abertos. Todos os colegas de dublagem, vão estar de braços abertos para poder receber vocês e ajudar vocês de alguma forma. E principalmente teatro. Quem pensa e tem que foi picado pelo bichinho da dublagem, como diz amigo, só vai! Só vai! Porque é aquilo, não há nada mais gostoso a gente ver o brilho de vocês. Eu estou vendo aqui o olhar de vocês, o brilho que eu vejo aqui, de alguns que estão aí nos observando, querendo, no fundo da alma de vocês, querer dublar, querer atuar. Vem aqui no palco. Eu falo isso, venham aqui no palco para sentir na pele a energia do que é o povo, público, que nós aqui nesse altar sagrado, nesse lugar incrível que eu até beijo no palco. Eu falo mesmo, eu beijo mesmo esse lugar sagrado. Para nós, atores, é um altar que nós alegramos o coração de vocês, a alma de vocês, nesses momentos difíceis. Então, por favor, gente, valoriza a nossa arte, valoriza a dublagem brasileira, valorizam nós tradutores, que nós nos matamos para poder fazer isso acontecer. Então, gente, eu quero muito poder agradecer do fundo da minha alma. Eu peço que vocês curtam, espalhem, compartilhem as redes sociais minhas, que é a minha rede de trabalho. Tem também minha Mãe Studios, que é onde está saindo todos os vídeos, inclusive esta palestra, para quem perdeu, vai estar disponível no YouTube. Eu vou deixar com o link para a organização, para vocês estarem compartilhando, assistindo. E assim, eu peço muito encarecidamente isso, que nos ajudem, compartilhem e vamos fazer a arte ser melhor prestigiada, ser melhor valorizada. E repito, prestigiem a boa atual. É isso, gente. Uma salva de palmas para ele. Vocês merecem, Vocês, sem a gente, nós não somos nada. Essa é a verdade. Nós não somos nada sem vocês. Um pouquinho.